Um grande salve para vocês, meus amigos, e bem-vindos a mais um review aqui do seu canal Quadrinhos na Rede. E hoje vamos fazer um bate-papo sobre a maior lenda, o maior ícone das histórias de quadrinhos. É claro, o Superman, meus amigos. De quem mais nós poderíamos estar falando? Logicamente dele, mas de uma forma muito peculiar que essa HQ vai nos mostrar, meus amigos. Superman entre a foice e o martelo. É uma abordagem bem peculiar aqui e roda a vinheta para a gente falar sobre esse quadrinho. Publicado originalmente em 2003, Superman Red Son, do original, ou aqui no Brasil ficou Entre a Foice e o Martelo, é uma HQ do Superman roteirizada pelo grandíssimo Mark Millar, meus amigos, e é ilustrada por Dave Jones. Nessa HQ, meus amigos, o Mark Millar levanta uma bola e imagina assim, o que aconteceria se o Superman, ao invés de tivesse caído nos Estados Unidos, caísse na União Soviética, hein? Na época lá do Stalin, na época no auge do regime comunista. E essa é a premissa para criar uma história alternativa aqui do Superman, imaginando quais seriam os desdobramentos, como seria o mundo se Superman tivesse caído na União Soviética. A trama desse gibi nos transporta para uma história alternativa em que o Superman foi criado numa fazenda coletiva no auge do regime comunista na União Soviética. O Superman, então, tem seu caráter e seus valores todos moldados de acordo com o ideal comunista. O Superman se torna o símbolo do seu povo, defendendo a igualdade social e a distribuição dos bens comuns para todos. Nessa HQ aqui, o Mark Millar, ele subverte a história do Superman e tenta mostrar pra gente que esse personagem se encaixaria em qualquer contexto ideológico, que torna essa trama assim bem interessante. Essa HQ nos convida a refletir sobre o significado do poder, sobre as origens do bem e do mal e sobre o impacto que as ideologias têm na formação de um indivíduo. Apesar da representação do comunismo aqui nessa HQ ser bastante simplificada, ela nos faz refletir como seria realmente isso, uma figura icônica, super poderosa, que pudesse desequilibrar essa balança, né, na época desse regime. Isso é um exercício assim, muito interessante que nos faz refletir nos dias de hoje, em que estamos vendo algumas democracias aí tendo problemas, alguns países tentando se impor em relação aos outros, entendeu? Esse quadrinho, apesar de ser de 2003, ainda tem assim, uma temática que nos faz refletir ainda é relevante, né, para os dias de hoje. A trama vai nos mostrar a ascensão do Superman, de homem do povo a garoto propaganda, né, do regime comunista, até galgar ao máximo, ao chefe da nação, a um líder totalitário, que na sua tentativa de trazer a paz para a humanidade, aquele mesmo espírito que o Superman originalzão tem, de trazer a paz para todo mundo, de que todos vivam bem, só que o Superman acaba se perdendo no meio das ideologias e acaba interferindo em coisas que não necessariamente o Superman original iria se meter, né? Esse Superman aqui, quando ele chega, né, ao topo da hierarquia, se torna o líder supremo da União Soviética, não porque ele queira, não que ele tenha fomentado para chegar nisso, mas uma série de circunstâncias o levam, né, a chegar nesse ponto onde ele acha que a única forma dele ajudar as pessoas, dele promover o bem, é ele assumindo esse papel de liderança. Só que, devido às ideologias, né, a qual ele foi exposto, fazem ele ter uma visão um pouco deturpada, né, da forma como essa liderança dele poderia se dar. Ele ainda tem as melhores das intenções, ele tem aquela essência do Superman, que é a humanidade do Superman original, que quer tornar o mundo melhor, que quer fazer um mundo um lugar de paz, porém, os meios que ele usa para fazer isso não são interessantes, não são nada convencionais, acaba tendo aquela questão do totalitarismo mesmo, né, que esse Superman acaba sendo envolvido. E como, é claro, toda HQ, né, de realidades alternativas vai ter
uma série de coisas que vai ser o que torna essa história bem interessante. A gente vai ter o Lex Luthor como protagonista do mundo livre, Lois Lane, vai ter algumas aparições de alguns heróis, tem uma versão do Batman aqui muito bacana, o Batman anarquista, que é sensacional, Lanterna Verde, uma série de referências a esse universo principal do Superman e que fazem essa história, sem dúvida, ser uma história muito legal, um gibi que certamente vai fazer você estampar um sorriso no rosto de alegria, porque, sem dúvida, é um excelente entretenimento. E é isso, galera. Superman Entre a Foice e o Martelo é essa obra assim, que nos instiga, né, a pensar um pouco, né, um outro viés, sair um pouco desse pensamento comum, pensar de um outro lado, rever esse mito, né? Já pensou? Né? Já pensou até se o Superman tivesse sido criado por roteiristas, por artistas da União Soviética? Já imaginou isso? A visão ideológica vendo, né, para um outro lado, né, do comunismo para o capitalismo? Será que se essa galera tivesse criado lá, esse Superman teria sido popular, teria feito sucesso se ele tivesse criado, né? Eu falo do personagem em si, mas aqui a obra puxa essa questão da gente, né, ver essa origem dele sendo de lá. Então, serve muito para a gente ter essa reflexão. Não só o entretenimento, vai refletir um pouquinho, afinal, né, se entreter com, né, aprendendo alguma coisa, tendo um pouco de cultura, né, um pouco de história. Bem legal mesmo, galera. Fica a dica de leitura, leiam que é excelente. Isso daqui é um clássico da DC Comics, um clássico do Superman. E com certeza vocês encontram por aí em livrarias, em bancas não vão ter, mas em livrarias, em sebos, ainda é possível encontrar esta obra. E é isso aí, meus amigos, esse foi mais um bate-papo sobre quadrinhos aqui no seu canal Quadrinhos na Rede. E digam aí nos comentários se vocês curtiram a indicação, se vocês já leram, o que vocês acharam dessa versão do Superman lá da União Soviética, né? O Red Son, o Filho Vermelho. Fala pra gente nos comentários, deixe suas opiniões. Um beijo a todos e até a próxima. Valeu!